passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações, ancestrais que ainda inventam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra
Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 9ª sessão ordinária para o ano de 2025. Gostaria de saudar aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, funcionários da casa, público que está assistindo a sessão através da página do Facebook da Câmara, e saudar também ao Nelson, que nos honra com a sua presença aí, assessor do deputado Paparico, é isso? Obrigado, Nelson, por ter vindo aí, e sinta-se à vontade aí na casa do povo legislativo campinense. E prosseguindo, solicita ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da sessão anterior. 8ª sessão ordinária. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2025, realizou-se, com início às 19 horas, no plenário Alfeu José Seibel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 8ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pid, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, que, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Em atenção à ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: projeto de lei número 29, de 12 de maio de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar odontólogos e dar outras providências. Projeto de lei número 30, de 12 de maio de 2025, prorroga até 15 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio da Lei número 2.865, de 23 de julho de 2015. E projeto de lei número 31, de 12 de maio de 2025, autoriza a abertura de crédito especial e de outras providências. Os referidos projetos de lei foram todos aprovados por 8 votos, sendo que ao projeto número 29 foram apresentadas e aprovadas igualmente por 8 votos 2 emendas, sendo uma emenda modificativa ao parágrafo 1º do artigo 2º do projeto, excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação: artigo 2º, parágrafo 1º. A contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 12 meses. E uma emenda substitutiva visando a renumeração de dispositivo legal, alterando onde se lê artigo 6º, leia-se artigo 5º. Ainda em atenção à pauta, foram deliberados os seguintes requerimentos: proposição de autoria conjunta da bancada do Partido Liberal, assinado pela vereadora Aline Raquel Dresch, e vereadores Ademir Afonso Grunitsky, Claudemar Yusten e Márcio André Agnes, protocolada sob o número 31 de 2025, solicitando ao Poder Executivo de Campina das Missões que se proceda à abertura e pavimentação da continuidade da extremidade oeste da Avenida Santa Teresa, até a estação da Corsã, bem como a instalação de bueiros na rua Itaqui. A matéria foi aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso das bancadas do MDB e PT. E proposição de autoria da vereadora Marta Pis Volkmann, protocolada sob o número 32 de 2025, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a pavimentação com blocos de concreto intertravado em trecho de estrada da Vila Teresa. Esta proposição foi igualmente aprovada por 8 votos, registrando o endosso das bancadas do PL, PT e MDB. Esgotada a pauta, às 19 horas e 54 minutos, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19 horas do dia 9 de junho vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 26 de maio de 2025. Vereador Douglas Gabriel Pid, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata. Quem estiver a favor,
permaneça como está, caso contrário se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Prosseguindo, solicito ao secretário da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, nona sessão ordinária, 9 de junho de 2025. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Luciano Machado, da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro. Pedido de providências de iniciativa do vereador Luciano Machado, da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro. Pedido de informações de iniciativa conjunta dos vereadores das bancadas do Partido dos Trabalhadores e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Gabinete de Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 6 de junho de 2025, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas, inclusive dos projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas. Ofício circular número 01 de 2025, oriundo da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, encaminhando orientações e prazos para a efetivação das conferências municipais das cidades. Ofício circular número 25 de 2025, proveniente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando orientações sobre dispositivo legal municipal prevendo reserva de vagas para PCD em certames públicos. Correspondência oriunda do comandante da Brigada Militar de Campina das Missões, primeiro-tenente PM Laerson Fernando 13, que conjuntamente com a administração municipal e escolas convidam para a formatura dos alunos do ProERD, a realizar-se no dia 11 de junho vindouro, às 14 horas, na Rua Coberta. E correspondências provenientes da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, sendo as seguintes. Ofício número 326 de 2025, encaminhando respostas e matérias de autoria de vereadores aprovadas pelo Legislativo em sessões plenárias, como segue. Sobre a solicitação de execução da obra de tubulação-drenagem na Rua Cruz Alta, entre a residência do Sr. Tadeu Heinig e a Rua Santa Vitória, o Executivo informa que se trata de obra pendente que precisa ser executada. Sobre a solicitação de isenção da taxa de enterro de animais, informa-se que é uma questão a ser analisada. Sobre a solicitação de instalação de placas padronizadas com indicação de distância entre comunidades e sinalização de trânsito, informa-se que trata-se de uma meta da gestão que será cumprida. Sobre a solicitação de instalação de academias ao ar livre, pergolados e bancos nas comunidades da Butiá Centro, Godói Centro, Amadeu Centro, Paca Sul, Vila Kennedy e associações Alvorada e Oriental, informa-se que o planejamento de obras tem muitas pavimentações para o ano e a administração pretende retomar a instalação de academias conforme possível. Sobre o pleito de perfuração de poço artesiano na comunidade da linha Butiá Norte, informa-se que a administração cedeu canos para uma terceira rede e o problema de abastecimento foi, em princípio, solucionado. Como também relata-se que, caso surjam novos problemas, será analisada a perfuração de um terceiro poço. Com relação à demanda de revisão dos valores cobrados para o uso do ginásio Santa Isabel, em contratos futuros, informa-se que se trata de uma questão a ser analisada. Quanto à solicitação de instalação da academia ao ar livre nas linhas Níquel Centro La Salle, informa-se que quando houver retomada da instalação das academias, esta estará incluída no cronograma. E no que atine a solicitação de pavimentação com blocos de concreto intertravado, com trecho da estrada de chão que liga a comunidade da Vila Teresa à cidade, com aproximadamente 200 metros, informa-se que são necessários recursos externos para atender a tantas demandas de pavimentação. Ofício número 327 de 2025, informando que, conforme estabelece o decreto legislativo que autoriza a ausência do prefeito no período de 3 a 19 de junho de 2025, foi estabelecido um novo período de ausência, que será de
10 a 26 de junho próximo. E ofício número 335 de 2025, encaminhando o projeto de lei número 33 para a apreciação deste legislativo, o qual versa sobre o convênio com o IP Saúde, bem como encaminhando um anexo à planilha comparativa que demonstra que a contribuição do município será inferior à atual praticada. Está aberto, aliás, temos os projetos de lei antes. Projeto de lei número 33, de 6 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, IP Saúde, e a custear parcialmente os valores do plano de saúde. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo do município de Campina das Missões autorizado a firmar convênio com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, IP Saúde, visando a prestação de serviços em saúde definidos pelo respectivo plano de saúde. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear parte e proporcionalmente o valor do plano de saúde dos servidores públicos municipais e dos servidores que aderirem ao convênio existente entre o município e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, IP Saúde, observando-se os seguintes percentuais: faixa etária 0 a 18, 20%, 19 a 23, 25%, 24 a 28, 30%, 29 a 33, 35%, 34 a 38, 40%, 39 a 43, 45%, 44 a 48, 50%, 49 a 53, 55%, 54 a 58, 60%, e 59 ou mais, 65%. Parágrafo único. Que a diferença entre o percentual custeado pelo Poder Executivo até o integral valor do custeio será suportada pelo próprio servidor ou pelo servidor que aderir ao convênio. Artigo 3º. O disposto no artigo 1º desta lei aplica-se aos agentes políticos, servidores ativos, inativos, estatutários ou seletistas, cargos em comissão, pensionistas, desde que integrantes do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. Atendidos os requisitos definidos na Instrução Normativa número 04 do IP Saúde, de 17 de fevereiro de 2025, poderá o servidor ou agente político incluir seus pendentes no plano de saúde, ficando ao seu encargo o pagamento da totalidade do valor correspondente. Os valores de contribuição, artigo 5º. Os valores de contribuição de cada optante estão definidos na Instrução Normativa número 04 do IP Saúde, os quais poderão sofrer alterações de acordo com a regulamentação do plano, que leva em conta predominantemente a faixa etária do contribuinte. Artigo 6º. Os percentuais relativos à contribuição do Poder Executivo, discriminados na tabela do artigo 2º, será suportado por dotação orçamentária própria inclusa no orçamento vigente. Parágrafo 1º. O percentual relativo à contribuição do servidor ou agente político optante será descontado na respectiva folha de pagamento, sendo repassado mensalmente ao IP Saúde, nos termos definidos em convênio. Parágrafo 2º. No caso de haver dependentes, o valor do pagamento dos custos da contratação deste poderá ser efetuado diretamente na folha de pagamento do servidor titular do plano. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotação orçamentária do orçamento próprio. Artigo 8º. São revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal número 3.100 de 2018. Artigo 9º. Esta lei municipal entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões.
Assinado por prefeito municipal Carlos Juste. Esse projeto fica baixado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 34, de 5 de junho de 2025, altera o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1236, de 1994, que atine as taxas de licenciamento ambiental e da outras providências. Artigo 1º. Altera o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1236, de 1994, que passará a viger sob o seguinte texto legal: taxas de licenciamento ambiental, grau de poluição, licença prévia, licença instalação, licença operação. Baixo, 1 salário fiscal, licença prévia, 2 salário fiscal, licença de instalação e 1,20 salário, licença de operação. Médio, 1,25 salário fiscal de licença prévia, 2,50 salário fiscal de licença instalação e 1,70 salário fiscal de licença operação. E o grau de poluição alto, então, 1,60 salário fiscal de licença prévia, 3,20 salário fiscal de licença instalação e 2,30 salário fiscal de licença de operação. Taxas de licenciamento ambiental, enquadramento PRONAF, licença prévia, 0,50 salário fiscal, 1 salário fiscal licença de instalação e 0,75 salário fiscal de licença operação. Serviços florestais, atividades de impacto local, descapoeiramento em propriedades com áreas menores ou igual a 25 hectares. Porte para impacto local, área de manejo até 20 hectares. Valor das taxas, 0,50 salário fiscal. Descapoeiramento em propriedades maiores a 25 hectares. Área de manejo de até 80% da área de propriedade no limite máximo de 100 hectares, 0,80 salário fiscal. Manejo de florestas nativas através do corte seletivo. Exploração de até 10 metros cúbicos de toras, 0,75 salário fiscal. Exploração de florestas plantadas com espécies nativas, todo porte para impacto local, 0,75 salário fiscal. Aproveitamento de árvores em caso de calamidade pública causada por fenômenos naturais. Porte para impacto local todo, 0,25 salário fiscal. Manejo de vegetação para implantação, área de manejo de até 5 hectares, 0,25 salário fiscal. Ou ampliação de obras ou atividades citadas. Manejo de arborização urbana todo, 0,50 salário fiscal. Condução de espécies imunes ou corte ou outras, todo, 0,25 salário fiscal. Transplante de espécies imunes ao corte, todo, 0,50 salário fiscal. Renovação de alvará de serviços florestais, 1 salário fiscal. Emissão de autorização de transporte de produto florestal, ATPF, 0,50 salário fiscal. Condução de espécies imunes ou corte ou outra equipe de poda, 0,50 salário fiscal. Declarações, autorizações, 0,50 salário fiscal. Manifesto de transporte de resíduos, MTR, e atualização de licença de operação, fontes móveis, 1,75 salário fiscal. Artigo 50. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal número 1236 de 1994. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor no 91º dia após sua promulgação. Assinado, então, pelo prefeito Carlos Juste. Esse projeto fica baixado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Nós temos o projeto de lei 35, ele é bastante extenso, ele tem 12 páginas. Se os colegas estiverem de acordo, todos estamos em mãos do projeto e está na página da Câmara também, aí iremos ler a justificativa do mesmo.
estiverem de acordo, então, secretário, vamos ler a justificativa. Então, é o projeto de lei número 35 de 2025, de 6 de junho de 2025, que autoriza o município de Campina das Missões a aderir ao Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, com a ratificação do protocolo de intenções e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, apresentamos para análise e deliberação dos senhores vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre o qual autoriza o município a aderir ao Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, mediante a ratificação do seu protocolo de intenções. O CISA é um consórcio intermunicipal e multifinalitário, regido pelas disposições estatutárias, Lei Federal número 11.107 de 2005 e Decreto-Lei número 6.017 de 2007, constituindo-se um dos maiores consórcios do Estado do Rio Grande do Sul, com sede na cidade de Juí. A pretensão do município ao associar-se ao CISA tem como pressuposto fundamental a obtenção de inúmeras vantagens para a nossa população, especialmente na aquisição de produtos e serviços relacionados à saúde pública, os quais passarão a ser comprados de forma consorcial com outros municípios, com a consequente redução dos custos financeiros. Nesse primeiro momento, o consórcio já sinalizou a aprovação do ingresso deste município em reunião do Conselho de Prefeitos da entidade, realizada no dia 15 de maio de 2025. O CISA possui atuação em diversos produtos e serviços de saúde de média e alta complexidade, com uma rede de credenciados bem diversificada para a aquisição de exames e consultas especializadas, bem como atua na aquisição de medicamentos de forma compartilhada por meio de licitação na modalidade pregão eletrônico, possuindo inclusive um centro de especialidade odontológica, CEL, e um programa denominado CISA, o qual tem por objeto obter a equivalência junto ao MAPA para a fiscalização de produtos de origem animal. Com esse conveniamento ao CISA, o município terá acesso a uma vasta lista de procedimentos e serviços, razão pela qual justificamos o encaminhamento deste projeto de lei. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei à vossa apreciação, pugnando pela aprovação do mesmo. Atenciosamente, Carlos Houston, prefeito municipal. Esse projeto de lei fica encaminhado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Abre espaço para comentário a respeito das correspondências lidas. Ninguém querendo se manifestar, abre espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook da Câmara. Também cumprimentar o Nelson, assessor, o deputado Papari, que está aí nos assistindo. Quero comunicar, então, aos moradores da Rua Léo Guidoroto, também o colega Luciano reside lá naquela rua, onde o município foi informado, através de um ofício da Caixa Econômica Federal de Passo Fundo, no qual altera a data da vigência do contrato de repasse. O que significa isso? Significa que estão alterando a data do pagamento da emenda, então, que a gente, lá em 2023, a gente empenhou junto à Prefeitura Municipal, e agora a Caixa Econômica Federal de Passo Fundo encaminhou um ofício alterando o prazo do pagamento, então, dessa emenda, desse recurso, que será, então, no ofício,
que o prazo é até 31 de dezembro de 2026. Então, a gente tem uma indicação que foi colocada lá um recurso que foi colocado lá naquela rua. O recurso não está perdido e está aqui o documento. Foi até publicado no Diário Oficial da União também, que foi prorrogada então a data de pagamento. Mas a gente ainda espera que esse ano será pago e será ainda dado início àquela obra. Também a quem acompanhou as redes sociais da Prefeitura Municipal, no dia 30 de maio, nós tínhamos a visita do deputado federal Livino Bongás, no qual nos trouxe novidades, nos trouxe uma emenda no valor de R$400 mil, que será destinada para a Escola da Casa Familiar Rural da linha Butia Norte. A Marta também vai falar um pouquinho mais, ela é presidente lá e está por dentro do assunto. Por que não 200 mil para o Douglas e 200 mil para a Marta? Com 200 mil, a escola não faria o que tem no projeto para fazer, que é ampliar o espaço para atender a demanda, então, dos alunos. Está cada ano crescendo mais e a procura, então, da escola cada ano está mais. E com 200 mil não ia fazer o que pretendem fazer. Então, em conversa conjunta com a Marta, a gente optou por deixar o valor total do recurso lá para a escola. Então, que vão fazer um bom uso e com certeza de suma importância. Seria isso. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, cumprimentar colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar os funcionários da casa. Tá ligado. Cumprimentar funcionários da casa, também as pessoas que nos estão assistindo pelo Facebook. E cumprimentar em especial o nosso amigo Nelson, assessor do deputado estadual, Paparico. Tá? Venho aqui para dar uma notícia boa para os colegas vereadores, como para o povo que está nos assistindo pelo Facebook. Junto com a ex-vereadora Claudete Cota, nós encaminhamos um ofício ao deputado Chirini no ano passado, já ela, e eu esse ano de novo, e tivemos a honra de trazer, sexta-feira, R$400 mil para a pavimentação para 2 comunidades do município. Para a comunidade da linha Níquel, 200 mil, e 200 mil para a pavimentação na linha Amadeus. Fico grato a ela e, com certeza, é uma grande obra para essas 2 localidades do município. Seria isso, presidente. Continua o espaço aberto. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Marta. Digo meu boa noite a todos os colegas, servidores da casa e pessoal que está nos prestigiando também através das redes sociais e ao seu Nelson também. Eu gostaria de comentar um pouco sobre o que é a Casa Familiar Rural Filhos da Terra. Então, é uma associação que foi criada pelos sindicatos da Regional Santa Rosa em 2005, e aí foi instituída a Casa Familiar Rural, que era a formação para jovens agricultores lá em Santo Cristo. Em 2018, porque nós tínhamos a sede de tornar essa escola como ensino médio. Em 2018, nós trouxemos ela para cá, para Campina das Missões, hoje está localizada na comunidade da Butia Norte. Em 28 de novembro de 2018, nós recebemos a certificação de ensino médio através do Conselho Estadual da Educação. Eu falo nós porque desde 2016 eu estou na frente dessa associação, trabalhando para os jovens trabalhadores rurais terem uma formação diferenciada voltada para a agricultura familiar, com o grande objetivo é a sucessão rural das nossas comunidades. E em 2019, a gente iniciou com a primeira turma de jovens de ensino médio, com 18 jovens lá estudando. E a forma de estudar é a questão da alternância,
onde o jovem ele permanece uma semana, chega segunda de manhã, volta para sua propriedade sextas após o meio-dia. E 2 semanas ele fica na propriedade. Hoje nós temos lá 85 jovens estudando. Temos 16 profissionais que trabalham naquela escola. Então, por isso, a gente já vem trabalhando com o Vino Bom Gás há muito tempo para nós ter emenda para ampliarmos aquela escola, porque os espaços não são mais suficientes para abranger a procura desses jovens. Pelo Estado, nós temos aprovado 30 alunos por turma. Como eles é uma forma de alternância, então uma turma está essa semana, semana que vem outra turma e na terceira semana a terceira turma. Os jovens eles não têm custo quando estudam lá, eles trazem a questão da alimentação de casa. Como eu já disse, nós precisamos ampliar, então essa emenda do Vino, ela vem ao encontro dos nossos objetivos. Trabalhando a sucessão rural, a gente mantém vivas as nossas comunidades, com certeza a renda dos municípios e também a questão da sucessão de muitas entidades. Então, esse é um grande objetivo, eu acredito sim que vamos fazer bom uso e vai ser uma escola que vai estar perdurando por muitos e muitos anos, que inclusive este ano completa os 20 anos como associação, mas desde 2018 com a associação de ensino médio. Obrigada. Continua o espaço aberto. A palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar também os colaboradores, funcionários da casa, o pessoal que nos assiste em casa pela rede social e também ao Nelson, assessor do deputado. Só alegria, né? Só coisa boa acontecendo. Boas notícias com recursos provindos das esferas federal, estadual, né? Tá. E dizer que no fim de semana retrasado, Campina das Missões estava em evidência, né? Evidência regional, estadual, nacional, mundial, com o folclore Campina. Queremos parabenizar os organizadores, né? Que é complexo organizar uma programação mundial, né? Que 5 países, se não me engano, estiveram presentes, né? O município, a exemplo do Mostrar Campina, ele valoriza o comércio local. Com essa programação, todos saíram ganhando, comércio, mercados, restaurantes, hotéis. Foi, a meu ver, um sucesso total no 4º ano de seu acontecimento, né? E a iniciativa deles, então, que mais organizações, né, se organizem assim, pensando nas entidades do município. Eles organizaram esse folclore beneficente ao Hospital Campina, sendo solidário ao Hospital Campina, né, e arrecadaram um grande número de alimento não perecível, né, que foi entregue à associação do hospital. O hospital fica agradecido, né. Também estivemos no fim de semana, eu e o Douglas, representando a Câmara lá no bailinho da Sem Peixe, né, um grande baile regional, e queremos, na pessoa do Alexandre Zabolotsky, parabenizar toda aquela equipe, né, que brilhantemente organizou aquele baile, né, que foi um sucesso. O vereador Douglas, colega Douglas, representando o presidente Daltro, né, e como os demais colegas já também comunicaram, recursos de emendas parlamentares, né, a gente também tinha encaminhado pedido ao senador Heinz, que também nos agraciou com 370 mil, 100 mil reais daí para o hospital, que é para custeio, né, porque hospitais na região, praticamente todos dependem de emendas para fechar as contas no fim do ano, né. Daí foram 100 mil reais para o hospital e 200 reais para a compra de equipamentos agrícolas. Não se definiu ainda ao certo o que será comprado, né. Nós
talvez a gente compre uma retroescavadeira, né, para substituir uma que está dando muitos problemas, muitas despesas, né. Seria isto. Então, um informe, presidente. Continua o espaço aberto para as manifestações individuais. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, colaboradores da casa, Nelson, assessor do Paparico, né? Estendo um abraço. Inclusive, nós tivemos uma visita ao deputado no mês retrasado, se minha memória não me engana, e também a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu vou aproveitar um embalo, presidente, para fazer, né, o prefeito Ocar já havia feito um anúncio alguns dias atrás, e eu dou seguimento nesse anúncio dele, de que o município ele foi contemplado com mais 500 mil reais aí por parte do deputado Sanderson para ampliação da escola Leonel Brizola. Olha que interessante. No mesmo caminho aí que a vereadora Marta e o colega Douglas trouxeram 400 mil reais para a escola, né, da Butia Norte. O incentivo à educação é extremamente importante, é lá que nós temos a formação do cidadão, é lá que tudo começa, né? Então, desde a valorização do professor, a questão de oferecer uma estrutura interessante e importante para o aluno, ela vai fazer com que nós possamos produzir melhor resultado, e estamos nesse caminho. Tanto é que, se nós formos ver os números, né, os valores investidos pela administração municipal, se comparado, né, inclusive com anos anteriores, é gigantesco. Hoje o município oferece valores interessantíssimos aí para a comunidade. A formação do cidadão, repito, é importante, né? Então todos esses recursos, eles vêm muito bem, com toda certeza. Nós tivemos por muito tempo, inclusive, Nelson, para o senhor conhecer um pouco da nossa história, nos anos 90, Campinas Missões, ele passava de 10 mil habitantes. E hoje nós temos pouco mais de 6 mil habitantes, né? Então, por muitos anos, faltaram políticas públicas de incentivo para fazer com que as nossas pessoas continuassem aqui, no interior e na cidade. E hoje eu vejo com preocupação. Hoje eu ainda vejo com preocupação, apesar de que hoje o município investe muito na questão da sucessão. Exemplo, foi na última gestão que entrou um projeto onde existe uma compensação financeira para os produtores de leite e também para as suiniculturas, desde aquela questão lá de incentivo na parte de terraplanagem para montar a estrutura, como também na melhora genética animal. Olha que interessante. A propriedade ela vai produzir mais. Financeiramente ela vai ser mais fortalecida e vai ser mais atrativa pela questão da sucessão principalmente. E o que nós tivemos, né, nos anos anteriores, muitas das nossas famílias saíram aqui da nossa região para ir para a região metropolitana, né, buscar empregos aí nas fábricas de calçado, enfim, diversos segmentos, né. Dentro disso aí, logicamente, eu havia entrado, inclusive foi no ano passado, com uma proposição, e ainda está em estudo, né, para que nós possamos ampliar as políticas de incentivo, o que é importante. Fortalecer a nossa comunidade, tanto interior quanto cidade. Lembrando, fortalecer coletivamente. A partir do momento que nós tivermos uma comunidade que estiver fortalecida coletivamente, nós vamos colher resultados individuais e interessantíssimos. Seria isso, presidente. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, cumprimentar as pessoas que nos assistem através do Facebook, também o seu Nelson, que nos honra com sua presença. Primeiramente, parabenizar nossos colegas vereadores aí, todos eles, pela conquista das emendas, né, muito importante para nosso município, para o desenvolvimento do nosso município. Então, primeiro, estender aí o meu abraço a esses os colegas vereadores aí pelas conquistas. O que me traz aqui, presidente, é uma preocupação. Hoje o município, quando contrata um serviço, geralmente por parte, através da licitação, de parte da empresa, né, que presta o serviço, que ela presta o serviço dentro do que foi contratado. E eu estive sábado no ginásio de esportes, no ginásio municipal da Escola Santa Isabel, onde Campina das Missões, né, participou da Liga Noroeste de Futsal, categorias adulto e de base também. E o que me traz aqui é uma preocupação contra a empresa que foi contratada, que ganhou a licitação de arbitragem.
E a gente sabe do esforço, né, do Paulo para organizar esses eventos, organizar essas competições, o esforço que é correr atrás de 5 equipes, atletas para 5 equipes, e não merece que o trabalho dele tenha seguimento com um tipo de pessoas que estavam, com todo respeito, prestando serviço de arbitragem no sábado, lá no ginásio da Escola Santa Isabel. Foi uma tremenda sequência de erros, né? Foram inúmeros erros, tanto para a equipe da casa, que era nós, Campina das Missões, como também para a equipe adversária, que era lá da cidade de São Pedro do Butiá. Então, só fazer um registro aqui, né, que talvez se verifique isso, né? O pessoal que faz essa contratação, a gente sabe que tem a responsabilidade que é o CMD, que cuida isso, essa parte de talvez fiscalizar, mas que seja analisado melhor essa parte, talvez colocar algum item a mais no contrato, a hora de fazer, para que evite que venha esse tipo de arbitragem no nosso município. Nosso município é um município que adere a todos os tipos de esportes, né, sem exceção, e que nem eu falei, volto a repetir, né, nós não podemos manchar ou deixar manchar Campina das Missões, que vai iniciar daqui uns dias mais uma competição, que envolve diversos municípios, pela qualidade da arbitragem. Pessoas ali sem condições nenhuma, crianças que estavam no ginásio, não acreditavam no erro da arbitragem que estava acontecendo. Então, para que o trabalho do pessoal do CMD continue, né, sendo enaltecido, principalmente por vir uma competição regional. Não que as nossas competições também não mereçam valor, mas quando vem a competição regional, é o nome do município que está em jogo. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Com a palavra, presidente. Palavra a vereadora Marta. Só para terminar o assunto Casa Familiar Rural que a gente estava falando, dizer que essa escola se mantém financeiramente por um recurso do Fundeb, mas principalmente também pelas parcerias da região, que são as cooperativas da região, e sendo uma das principais que ajuda financeiramente a Cooperluz, a Sicredi, Cressol, Cotrirosa também contribui, a Emater contribui bastante e também firmamos um convênio com a Prefeitura Municipal de Godói e a nossa prefeitura ali contribui com a energia elétrica. Então, é uma forma de nós se mantermos, porque é uma entidade privada. E também comunico, ou estendo também a comunicação de uma emenda parlamentar do Heitor Chu, deputado federal, inclusive, que apoia muito o movimento sindical, de 150 mil para custeio de saúde do nosso município. Já passa a palavra ao vereador Douglas. Com a palavra, senhor presidente. Só para frisar, então, que a Marta já acabou de falar, essa emenda ela tem uma parceria com o Executivo Municipal, onde foi, antes dela ser cadastrada, ela teve uma conversa com o prefeito, esse recurso ele entra primeiro para o município, e depois o município, então, passa lá para a escola. Frisar também sobre... Já que estamos falando em emendas, falar de umas emendas aí do passado. Dizer para a comunidade de Campina das Missões que está nos assistindo que o carregador novo que hoje está trabalhando, quem trouxe ele foi a ex-colega vereadora Roslaine. E o caminhão truque traçado, na época, no ano passado, foi entregue ao município, aonde eu, juntamente com o ex-colega, vereadora Ademir Jablonski, conseguimos uma emenda de 300 mil reais para a compra desse caminhão. Às vezes não é publicado, mas a gente tem, então, trazer essa informação para o povo de Campina das Missões. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador Kessler.
Pra cima. Proposição. O vereador que essa subscreve da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro requer, nos termos regimentais e depois do ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada moção de congratulações à Escola Estadual de Educação Básica João 23 de Campina das Missões, parabenizando esse educandário pela colocação alcançada entre as 5 melhores escolas estaduais do Rio Grande do Sul, conforme resultados do IDEB. Como de igual forma, congratula-se a instituição pela comemoração dos seus 60 anos, demonstrando assim o reconhecimento público a esta instituição de ensino pelo excelente trabalho que desenvolveu e desenvolve com os estudantes de nosso município. Campina das Missões, 3 de junho de 2025, assinado pelo vereador Luciano Machado. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares, a proposição que ora submetemos à elevada consideração do plenário desta Casa visa congratular a Escola Estadual de Educação Básica João 23 de nosso município pela colocação alcançada entre as melhores escolas estaduais do Rio Grande do Sul, ficando a mesma no 5º lugar, conforme resultado do IDEB, como pela comemoração dos seus 60 anos presente nesse município. Prestamos esse reconhecimento público, uma vez que ao longo de toda a sua trajetória, a Escola Estadual de Educação Básica João 23 tem se destacado pela qualidade do ensino ofertado aos seus alunos. Igualmente merece o nosso reconhecimento pelo excelente corpo docente, que possui a equipe diretiva, os quais são os principais responsáveis pela colocação alcançada no IDEB, e por termos uma escola na qualidade que temos hoje em Campina das Missões. Hoje, uma educação de qualidade representa a formação de cidadãos preparados para enfrentar a vida, e estamos aqui. Por isso, esta homenagem a esse educandário. Acreditamos que sejam desnecessárias maiores considerações para justificar a presente proposição. E por essa razão, esperamos que tenha o indispensável apoio dos nobres colegas. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador proponente Luciano. Senhor presidente, questão de fazer essa proposição, né, da nossa escola João 23, em momentos, né, vereador Claudemar, vereadora Marta, que a gente fala em conquista, né, do nosso município de valores para a educação, da importância que é, né, esses valores adquiridos, da importância que é investir em educação. A escola João 23 conquista essa colocação, lembrando, né, para trazer um pouquinho da trajetória dessa escola aí, né, que hoje é comandada pela diretora Karine Luiza Ror, e essa conquista, ela saiu, na realidade, essa avaliação em 2023. Ela é feita, lembrando que a próxima avaliação será agora em 2026, e essa avaliação, então, que foi feita, foi pelo governo do estado dias atrás, então, teve, né, lá em Porto Alegre, então, o lançamento, né, no caso dessa colocação da escola João 23 e das demais escolas do ensino médio, no caso do João 23. Eu quero destacar que, na época, em 2023, a direção era comandada pela diretora Loreni. A maioria dos servidores hoje na direção é a diretora Karine, mas permanece junto com a diretora Karine, trabalhando, que estavam também com a diretora Loreni. Então, só dar um destaque, eu estudei na escola João 23, eu acredito aqui que, se não 100%, 90% dos nossos vereadores e funcionários estudaram nessa casa. Estudaram lá na escola João 23. E amanhã, né, nós temos aqui, né, feliz também por contar com a vereadora Aline, que trabalha, né, na escola João 23, e amanhã a escola, então, comemora seus 60 anos também. Então, além dessa conquista, né, dentro dos 60 anos aí para a escola João 23, uma conquista para o município, não só
da escola, mas sim para o município de Campina das Missões. Lembrando, só para trazer a história da escola, inicia em 10/6/1965, como Ginásio Estadual de Campina das Missões. E o nome Escola Estadual de Educação Básica João 23 ocorre, na realidade, em 14/4 do ano de 2000. Então, mais uma vez, dá um destaque especial a esta escola João 23. Continua a discussão da proposição. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Parabéns, escola João 23. Parabéns, Luciano, colega vereador Luciano, pela proposição apresentada e pela importância dessa proposição. Em nome do Partido dos Trabalhadores, eu quero pedir o endosso da mesa. Endosso aceito. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Aline. Cumprimentar os colegas vereadores, funcionários da casa, público que está nos assistindo. Nelson também está na tribuna. Só para fazer uma correção, a avaliação ela é feita a cada 2 anos, sim, ao invés de cada 3. Ela é feita nas 9ª séries, no caso da nossa escola, e nos 3º anos, né? Então, a cada 2 anos sai o resultado. Esse ano vai ter avaliação de novo, né? E pela importância da matéria, eu peço o endosso. Endosso concedido. Continua a discussão da matéria. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Vanderlei. Cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadoras, vereadores, cumprimentar o pessoal da casa, os que nos acompanham através do Facebook, ao Nelson, assessor deputado. Quero parabenizar a Escola João 23 pelo excelente trabalho que faz, os ótimos profissionais que trabalham nessa escola. Parabenizar o nosso colega vereador pela proposição e peço o endosso pelo partido MDB. Endosso concedido. Continua a discussão da matéria. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Claudemar. A escola João 23, mais uma vez, nos orgulha. Eu vejo com muita alegria isso aí. Inclusive, fui aluno por muito tempo da escola, né? E realmente produzido os resultados maravilhosos aí para a comunidade, para os nossos jovens, para as nossas crianças, enfim, é um trabalho maravilhoso. E eu gostaria, em nome da bancada, pedir o endosso da matéria. Isso. Endosso concedido. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se apresentar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Prosseguindo, solicita a leitura do pedido de providências apresentado. Pedido de providências. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro requer nos termos do artigo 114 do regimento interno desta Casa e depois de ouvido o plenário, o envio deste pedido de providências ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor responsável pela municipalidade, busquem realizar ação para solucionar o problema do acúmulo de água nos fundos do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresa, na quadra ali existente, conforme fotos anexas. Como que nesse mesmo educandário faça-se a instalação de cobertura do trajeto da escola até o ginásio, para os alunos e professores não se molharem em dias de chuva, quando se deslocam até o ginásio para a prática da educação física. Igualmente, solicita de igual forma que o município adote providências no que tange ao conserto dos telhados dos ginásios das escolas Santa Teresa e da Santa Isabel, os quais possuem goteiras, que em dias de chuva gera risco aos alunos e atletas. Campina das Missões, 3 de junho de 2025, assinado pelo vereador Luciano Machado. Senhor presidente nobre Edis, o presente pedido de providências que apresentamos para consideração no plenário busca atender a quesitos de mobilidade e segurança junto a educandários de nosso município. Quanto à solução do problema do acúmulo de água nos fundos do prédio da Escola Santa Teresa, se justifica
o pedido de solução porque hoje em dia de chuva impede o trânsito de alunos e professores nesse local. Ou em alguns casos, os alunos acabam molhando seus calçados quando precisam transitar nesse local. De igual forma, a instalação de cobertura da escola Santa Teresa até o ginásio da mesma proporcionaria uma melhor mobilidade aos alunos em dias de chuva. Já quanto ao conserto dos telhados dos ginásios das escolas Santa Teresa e Santa Isabel, se justifica por tratar-se de uma questão de segurança para os alunos e pessoas que praticam os seus esportes nestes. Pois hoje, em dias de chuvas, se constata diversas goteiras nas quadras, gerando grande risco de queda e lesões dos alunos e atletas. Ante a necessidade de providências para a solução destas situações, almejo que a presente matéria conte com indispensável apoio do plenário. Está em discussão o pedido de providências apresentado. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz essa proposição através de alguns pedidos de pais, principalmente lá da Escola Santa Teresa e também da Escola Santa Isabel. A gente sabe que o município, há pouco tempo atrás, investiu, né, na Escola Santa Teresa, no ginásio da escola, lá na quadra, principalmente, e vem, né, de muito tempo já, muitas goteiras. Então, a gente pede para que seja feita, na realidade, uma avaliação primeiro, para ver o que é melhor fazer. Hoje, uma troca de telhado, se necessário, a gente sabe que os custos não são tão poucos. Uma troca de parafusos, porque hoje também, em alguns ginásios que a gente visita, fora do município, foram feitos e resolveu o problema. A gente sabe também, senhor presidente e colegas vereadores, que o encarregado, o Paulo, aqui no CME dele, está fazendo um esforço para tentar resolver o problema do Santa Isabel, mas é preciso que o quanto antes se faça uma demanda, talvez, de um valor investido um pouco maior para tentar sanar. O problema do Santa Isabel, ele é bem maior nas goteiras, e o perigo ele é constante. Eu presenciei várias vezes, porque eu uso o ginásio, frequento o ginásio seguido, as goteiras são muitas goteiras, e a dificuldade para resolver elas também. Quanto à cobertura lá da escola lá até o ginásio, ela é necessária porque em dias de chuvas, e eu presencio isso seguidamente, as crianças se molham, né, não tem outra saída para ir até o ginásio praticar a educação física. Ou os professores de educação física optam por ficar dentro da sala de aula, né, mesmo tendo um ginásio coberto, por não poder, quando tem uma chuva forte, principalmente não poder ir até o ginásio devido à chuva. E outra, que não tem como passar caminhando para ir até o ginásio, devido à altura que tem a água, que fica empoçada, que desce, né, quando dá a chuva, e que desce das redondezas ali próximo ao ginásio. Então, eu acredito que, no primeiro momento, a administração faria uma avaliação, primeiro, do que fazer lá, né, talvez consertar primeiro aos arredores, e depois uma possível mudança na quadra, no levantamento dessa quadra que existe do lado da escola lá. Então, é um pedido da comunidade e que venho trazer aqui aos vereadores, colegas vereadores e também à administração municipal. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Parabenizar mais uma vez o colega vereador Luciano e pela importância do pedido de providências, eu peço endosso em nome do Partido dos Trabalhadores. Endosso concedido. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Ademir. A gente também recebeu, inclusive, vídeos, né, reclamações dos pais, né, cobrando quanto à solução desse problema, né. Ele foi tão mal feito, vamos dizer assim, quando foi construído, né, que até o colega Luciano foi fiscal de contrato, né, na época, mas já contrataram a empresa que vieram 2 vezes e não estão conseguindo resolver, né. Então, a gente também foi pedir ajuda, né, para que se resolvesse esse problema, né, e
vamos ter que ver, analisar realmente se não é de trocar a estrutura, o zinco, o telhado, né? O prefeito ficou de analisar, de ver essa situação e futuramente ele nos dará uma resposta. Seria isso. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Vereador Luciano. Só para a questão do fiscal de contrato que o vereador Ademir, né, colocou ali, a gente, nesse caso, estaria falando, eu acredito que eu devo ter sido fiscal de contrato pelo tempo que eu estive trabalhando da quadra. Da quadra, o telhado ali tem acho que um tempo um pouco maior, do telhado do ginásio esportes. Mas, assim, ó, a vereadora Ademir e colegas vereadores, as goteiras, que nem eu sempre falei, ginásio não é fácil. E a gente sabe disso. E quando eu trago aqui, vereador Ademir, não é para criticar e dizer que a administração, tanto que eu citei o funcionário Paulo pelo esforço que ele está correndo atrás, mas é que é um pedido da comunidade, como o senhor mesmo falou, né, recebeu muitos vídeos, e cabe a gente trazer aqui os pedidos, né, se houve erros antes, ou a maneira que foi feito, eu nem sou profissional da área para dizer que está errado ou não, né, para saber um telhado se ele está errado ou não. Mas as goteiras surgiram depois, estão aí, só a única coisa que a gente pede como desportista, pela comunidade, é que seja feito, que a administração corra atrás para tentar resolver os problemas, mesmo que que eles aconteceram anteriormente. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Ademir. Senhor presidente e colegas vereadores, deixar bem claro também que não é uma crítica, né? Mas ele foi tão mal feito na época que, claro que um trabalho de zinco ele trabalha, né? Agora, realmente precisamos unir forças e resolver esse problema. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Vanderlei. Quero parabenizar o vereador Luciano pela proposição e peço o endosso pelo partido MDB. Endosso concedido. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação o pedido de informações apresentado. Pedido de providências, desculpe, apresentado. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Pedido de providências aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do pedido de informações apresentadas ao Executivo Municipal. Pedido de informações. Os vereadores das bancadas do Partido dos Trabalhadores, PT, e do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que o presente subscrevem, requerem, após os trâmites legais, que seja oficializado um pedido de informações ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo a relação nominal de todos os servidores ocupantes de cargos em comissão, dos detentores de funções gratificadas e contratos emergenciais no âmbito do Executivo Municipal, com as suas respectivas remunerações e denominação de cada cargo. Campina das Missões, 3 de junho de 2025, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, vereador Douglas Gabriel Pitt, vereador Luciano Machado, vereadora Marta Pires Volkmer e vereador Vanderlei Luiz Arno. Justificativa. O pedido que estamos apresentando busca adquirir informações quanto à realidade que o município se apresenta quanto à sua folha de pagamento no que tange aos servidores do Executivo Municipal, ocupantes de cargos em comissão, funções gratificadas e contratos emergenciais. Busca-se, assim, a relação nominal dos servidores que exercem esses cargos e funções junto ao Executivo, valores que os mesmos recebem e cargos que ocupam, buscando, assim, as informações completas que possam garantir a transparência pública, como também tirar dúvidas de munícipes que nos questionam e buscam informações sobre os mesmos. Acreditamos que sejam desnecessárias maiores considerações para justificar o presente pedido em razão do exposto.
De acordo com o artigo 171 do parágrafo 1º no regimento interno, o pedido será encaminhado ao Executivo. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores, as vereadoras, para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de junho de 2025, às 19 horas. Está encerrada a sessão.